Vamos abrir, irmãos, na Epístola aos Filipenses, e hoje eu gostaria de ler o verso 4 do capítulo 4. Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, regozijai-vos. Reparem, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ele deixa de falar de uma situação específica, como nós vimos nos versos 2 e 3, esse problema de relacionamento entre duas irmãs, e ele agora começa a dar uma série de orientações gerais à igreja de Filipos, orientações à igreja como um todo. E essas orientações, elas foram apresentadas de uma forma que a igreja pudesse memorizá-las com facilidade. A intenção do apóstolo aqui, irmãos, como em outros lugares, como nós já conhecemos, é como que socar, né, essas verdades no coração e na mente dos cristãos, imprimir essas verdades no espírito daqueles irmãos. Né? Os irmãos devem lembrar que um dos recursos que o apóstolo Paulo usava com muita frequência era a repetição. Nós vemos aí, por exemplo, nesse verso 4, essa expressão regozijai-vos. No verso 1, ele diz permanecei firmes. No verso 2, ele diz sintam o mesmo. Mas reparem que ele repete uma expressão sempre. Ele diz regozijai-vos no Senhor. Permanecei firmes no Senhor. Sintam o mesmo no Senhor. E, além disso, nós vemos também, irmãos, que em todas as situações, Paulo sempre lembra do Senhor. Ele nunca deixa de mencionar o Senhor, não somente nessa epístola, mas em outras epístolas também. No verso 2, no capítulo 2, no verso 19, a gente vê Paulo dizendo assim: espero no Senhor enviar-vos Timóteo. No verso 24 do capítulo 2, confio, porém, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei. No capítulo 3, no verso 1, regozijai-vos no Senhor. Ele diz aqui, interessante esse verso 1 do capítulo 3. Esta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. No verso 10 do capítulo 4, muito me regozijo no Senhor. Então, esse recurso, a repetição. E aqui nesse recurso, a repetição, o apóstolo Paulo deixa uma coisa assim muito clara, que é a natureza, a origem da alegria, do regozijo cristão, que é nessa expressão, em Cristo, ou no Senhor. Né? A outra ênfase do apóstolo Paulo é a própria alegria, ou o próprio regozijo. Ela é referida, essa palavra alegrai-vos ou regozijai-vos, dependendo da versão, 9 vezes na epístola aos Filipenses. E uma coisa muito importante também, que nós já vimos, é que o apóstolo Paulo queria ensinar aqueles irmãos como eles podem se alegrar mesmo em meio a circunstâncias muito difíceis, né? Ou talvez se alegrar a despeito dessas circunstâncias difíceis. Nós vimos como ele mostrou várias coisas que, se nós deixarmos de vigiar, podem nos roubar essa alegria. E eu queria recordar aqui rapidamente. No capítulo 1, nós vemos como os filipenses estavam muito preocupados com a situação do apóstolo Paulo, com a prisão dele e talvez a sua morte iminente. No capítulo 2, o apóstolo Paulo trata de dificuldades potenciais de convivência, de coisas que tendem a criar discórdia entre os irmãos. Ainda no capítulo 2, ele trata também da doença de Epafrodito. Ele trata da questão dos sentimentos, de separações, de ausências, de perdas, de saudades. No capítulo 3, ele trata da questão das heresias, da fé errônea,
E ele mostra como a fé errônea acarreta uma vida errônea, e a vida errônea rouba ou priva os irmãos da alegria no Senhor. E por último, vem essa questão aqui no capítulo 4 de relacionamento, uma discórdia que já durava talvez um certo tempo entre duas irmãs em Cristo valorosas, Evódia e Sintique. Então nós vemos, apesar do consenso geral de que a Epístola aos Filipenses é uma epístola que foi dirigida a uma igreja que não tinha problemas muito sérios, mas nós vemos que mesmo assim há muitos problemas, muitas coisas que tendem a nos tirar o sono, talvez, né? A roubar essa alegria. Mas o apóstolo Paulo, ele desejava que os filipenses tivessem, acima de tudo, alegria. E por isso que a epístola aos filipenses é conhecida como a epístola da alegria. Mas vejam aqui, mesmo em meio a essas situações, e mesmo em meio a essas situações, o apóstolo Paulo vai ensinar uma coisa muito importante também, que a alegria é mais do que mera resignação, é mais do que a nossa mera capacidade de suportar os problemas pelos quais nós passamos sem nos queixar. É mais do que isso, né? E se nós queremos lembrar do que se trata aqui, nós podemos ler alguns outros versículos na Bíblia Sagrada. Por exemplo, as palavras de Jesus em Mateus 5, 11 e 12. Vou ler aqui na Bíblia Viva. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Fiquem contentes com isso. Fiquem muito, muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá no céu. Atos 13, 52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não se assustem, nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir. Pelo contrário, alegrem-se verdadeiramente. Alegrem-se ao serem insultados por causa de Cristo. Quando isso acontecer, lembrem-se de que repousa sobre vós ou sobre vocês a glória de Deus. Então, irmãos, em resumo, a alegria que o apóstolo Paulo trata é essa alegria solidamente enraizada digamos, na doutrina cristã, no ensino das Escrituras Sagradas, né? O apóstolo Paulo não está aqui interessado em saber se nós estamos passando por problemas ou não estamos passando por problemas, porque é certo que nós estamos passando por problemas, ou menores ou maiores, né? Mas o que ele diz aqui é que se nós somos cristãos, mesmo em meio a esses problemas, nós devemos nos regozijar. Tem uma frase que eu gosto muito, eu gostaria muito que nós lembrássemos dessa frase em certas circunstâncias, que ela vem à nossa cabeça, né? A paz, ou melhor, a alegria, é ter paz em meio a problemas não resolvidos. Nos grupos de ajuda mútua, a gente usa a palavra serenidade. Serenidade é você viver em paz em meio a problemas não resolvidos. Por quê? Já reparou que enquanto nós estivermos vivos nesse mundo, nós sempre teremos problemas não resolvidos? Sempre. Mas para o apóstolo Paulo, irmãos, menos do que nós regozijarmos em meio a esses problemas não resolvidos, seria uma, digamos assim, uma negação da nossa profissão de fé. Você conhece algum crente reclamão? Algum crente que vive se queixando da vida? De como ninguém compreende ele? De como ele sofre? De como ele é infeliz? A esses cristãos, pelo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas e do próprio apóstolo Paulo, está faltando alguma coisa. Eles estão sendo, digamos, privados e negando na vida prática deles o bem mais precioso da fé cristã, que é a alegria ou o regozijo. Então, reparem, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu isso aqui, esse versículo 4, ele não sabia, naquele momento em que ele estava escrevendo, se ele iria ser solto ou não, se ele iria viver mais ou iria morrer em breve, se ele seria executado. Ele estava vivendo, digamos, numa corda bamba,
com aquele que a gente chama a espada de Damocles sobre a cabeça dele. Mas ele disse: o que quer que aconteça comigo, ou de modo geral, o que quer que aconteça, vocês precisam estar certos de que nada os prive dessa alegria no Senhor. E reparem que aqui o apóstolo Paulo nos diz o segredo dessa alegria. É nessas duas palavras: no Senhor. No Senhor. Então, quem é cristão e não tem essa alegria, talvez seja porque ele esteja querendo viver a vida cristã fora do Senhor, ou com as suas próprias forças, pensando que pode fazer isso, vivê-la com as suas próprias forças. Durante muito tempo eu aprendi, depois da minha conversão, mais ou menos o seguinte: até aqui Jesus te ajudou. Ele foi paciente com você, ele te salvou, você aceitou Jesus, levantou a mão para ele, né? E agora você foi batizado, fez sua profissão de fé, agora é contigo. Não pisa mais na bola, porque senão você pode perder a sua salvação. E quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu percebia que o caminho que eu estava trilhando ia se estreitando até o ponto que eu estava vivendo uma corda bamba. Que alegria eu tinha, olhando para as chamas do inferno abaixo de mim e sabendo que qualquer tropeção faria com que eu perdesse a minha própria salvação. Estava querendo viver a vida cristã com as minhas próprias forças. Mas a alegria provém desse nosso relacionamento com o Senhor, né? Para a gente estar cheio de alegria, a gente precisa se esvaziar dessa pretensão de que nós podemos viver a nossa vida cristã com as nossas próprias forças. A parábola do fariseu e do publicano retrata muito bem isso, né? O fariseu achava que estava tudo certo com ele, né? Estava vivendo a vida com as próprias forças, ele era muito justo, muito honesto, muito isso, muito aquilo, mas coitado dele, né? Então, nós podemos dizer, por outro lado, olhando para o publicano, que a origem da alegria cristã é a tristeza. Ela começa com a tristeza, né? Com a tristeza do reconhecimento de que nós somos pecadores, das nossas próprias faltas, da nossa miséria, do nosso pecado. Então, sem a admissão inicial do nosso estado, jamais nós obteremos a verdadeira alegria, né? E sem uma correta relação com o Senhor, não há alegria com o Senhor ou no Senhor, né? Mas Paulo diz aqui: outra vez digo, regozijai-vos. Ele repete o que ele disse. Verso 4. Outra vez digo, regozijai-vos. O que ele está querendo dizer com essa repetição, irmãos? Talvez ele esteja querendo dizer o seguinte: vocês obtiveram essa alegria, né? Mas vocês não devem somente entrar, digamos assim, nessa relação correta com o Senhor. Vocês devem manter essa relação correta com o Senhor. Quando nós nos lembramos do passado, eu me converti em 1978. Quem era nascido aí em 1978? Em 78. Eu acho que só 4 aí, né? Só os 4 mais velhos. E então já tem muito tempo, né? 48 anos já fez. 48 anos. Poxa, né? Uma vida. E quando nós nos lembramos na nossa conversão, muitas vezes nós lembramos dessa alegria que nós tivemos quando nós conhecemos a Jesus, né? De aprender a palavra de Deus, de ouvir pela primeira vez certos ensinos, de coisas novas que nós começamos a aprender, de coisas diferentes que nós começamos a viver, uma vida pura, né? Uma vida fraternal, os irmãos, a vida na igreja, os cânticos. Mas com o tempo nós vemos que os irmãos não são tão santos assim, que eles têm problemas, que eles não de perto, né? Ninguém é normal. Nós começamos a ter, às vezes, alguns problemas dentro da igreja, ou vem a rotina da igreja, vem o esfriamento e o distanciamento. E aqui nós podemos olhar para Evódia e para Sintique. Elas foram companheiras do apóstolo Paulo. Elas labutaram junto com o apóstolo Paulo e junto uma com a outra também. Provavelmente
foram companheiras de viagem, mas agora estavam brigando uma com a outra. Personalidades, né? Todos nós podemos ter esses problemas. E a gente pode se perguntar, será que elas estavam tendo essa alegria no Senhor? Será que elas estavam se regozijando no Senhor? Então, quando o apóstolo Paulo repete, é como se ele estivesse nos dizendo assim, volte-se de novo para ele, né? Olhe, analise o seu relacionamento com ele. Se você deixar de olhar para o Senhor, o seu espírito vai se entristecer. E você, muitas vezes, pode fazer acontecer conosco com aquilo que aconteceu com Davi, perdermos a alegria da salvação. Então começar e manter aquilo que começamos. Nós vamos ver no livro do Apocalipse Jesus repetidamente dizendo às igrejas, né? Guarda o que tens. Guarda o que tens. Então, se nós queremos conhecer de fato a alegria do Senhor, nós precisamos largar, abrir mão daquilo que nós sabemos que é incorreto, daquilo que é errado. Evode e Sinti que precisavam reconhecer que aquilo que elas estavam fazendo era errado, era pecado. Não eram para elas estarem de mal uma com a outra, sem falar uma com a outra. Né? Nós precisamos andar no Espírito, e andar no Espírito é se deixar guiar pelo Espírito. E se nós fizermos isso, nós teremos a alegria do Espírito. Então, nós vemos esse capítulo 4 aqui. Reparem o que Paulo está falando no capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos. Depois vem o apelo àquelas mulheres. Evode e Sintique, amem. Depois o apelo ao leal companheiro. Ajude-as. E agora no verso 4, alegrem-se. E no verso 5, reparem, seja a vossa equidade. Algumas outras versões falam de longanimidade. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Ele está perto de nós, ele está olhando para nós. No verso 6, não estejais inquietos por coisa alguma, andem em paz, tenham paz. Paulo não está fazendo outra coisa aqui, irmãos, senão mostrar para os filipenses o tipo de personalidade que o Espírito Santo produz em nós. O Espírito Santo, ele vai produzir em nós amabilidade. A gente vê a lista em Gálatas capítulo 5, alegria, paz, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. São muitas coisas que podem derrubar a gente. Muitas coisas podem fazer com que a gente perca a alegria e a paz. Muitas coisas podem nos deixar ansiosos. Nós podemos ficar pensando em muitas dessas coisas. E se nós ficarmos pensando nessas coisas, elas vão crescer dentro de nós. E assim pode vir a depressão, o estresse, a ansiedade e outros males da nossa modernidade. E qual é a solução aqui do apóstolo Paulo, irmãos? Olhe para o Senhor. Passe tempo com Ele. Relacione-se com Ele. Ele é a fonte da nossa alegria. Veja aqui uma avant-première nos versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esse aqui é o segredo daqueles que vencem o mundo. Eles passam tempo em comunhão com o Senhor. Preciosas são as horas na presença do Senhor, como nós costumamos cantar. Então, em suma, o resumo de tudo é que não é possível que nós sirvamos dois senhores ao mesmo tempo. Né? Não é possível servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao mundo. Se aquele cristão continua ainda com um pé no mundo, servindo ao mundo, ele não deve se espantar se ele vir a cair digamos, no dizer de Martin Lloyd Jones, a mais comum das tiranias, né?
que é a tirania de você viver olhando para os eventos à sua volta, para as circunstâncias à sua volta, que causam a ausência, a perda da alegria. Lembram do apóstolo Pedro, olhando para Jesus e caminhando sobre as águas? Enquanto ele olhava para Jesus, tudo bem. Mas quando ele começou a olhar para as circunstâncias, ele afundou, não é? E assim nós devemos viver, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, irmãos. Pai Celeste, obrigado mais uma vez por essa pequena meditação da tua palavra. Pequena, Senhor Deus, mas é tão preciosa, Senhor Deus, que dá tanto consolo ao meu próprio coração e eu espero que dê consolo também ao coração dos meus irmãos aqui presentes, Pai Santo. Profundas verdades expressas, Senhor Deus, de uma maneira muito simples pelo apóstolo Paulo, expressas de uma maneira muito clara, muito óbvia, muito cristalina, Senhor Deus. Ensinos elementares que nós precisamos sempre guardar, Senhor Deus, sempre relembrar em nossa caminhada cristã. E assim, Senhor Deus, que a tua palavra nos alimente, que ela nos fortaleça, Senhor Deus, que ela nos anime, Senhor Deus, a viver o dia que vivemos, o hoje que vivemos, Senhor Deus. E que possamos lembrar sempre que basta cada dia o seu próprio mal, Senhor Deus. Que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque temos a Ti. Nós te louvamos porque não precisamos ficar com o olhar fixo, Senhor Deus, naquilo que vemos, porque nós temos algo superior, que é a nossa fé que foi implantada pelo Senhor em nós, que nos permite ver acima das circunstâncias o nosso Senhor Jesus, que disse, Senhor Deus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim, Senhor Deus, que sejamos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e que venceu o mundo por nós. No nome do Senhor Jesus, que vive e que reina pelos séculos sem fim, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente.